Olá, a gente começa agora mais um Papo com o Editor, programa de entrevistas do Broadcast Político. Eu estou aqui com o repórter Caio Peixoto, eu sou Luci Ribeiro, e hoje a gente conversa com o Sebastião Melo, que é prefeito de Porto Alegre e candidato à reeleição. Seja bem-vindo, prefeito. Olha, vamos prosear, vamos falar, vamos conversar. Vamos conversar. Prefeito, então eu vou começar sobre a sua liderança aí nas pesquisas de intenção de voto. Uma última pesquisa da Real Time Big Data mostra que o senhor tem 40% das intenções de voto aí na cidade, né? Está liderando, mas tem uma concorrente forte, competitiva, que é a Maria do Rosário, do PT, em segundo lugar. E a gente acompanhando aqui o histórico dessas pesquisas, a gente vê que em algum momento o senhor teve uma liderança mais confortável, uma folga maior, estava mais à frente, né? O senhor atribui essa queda na sua liderança à questão das enchentes, à questão da gestão das enchentes? Como é que o senhor vê esse novo posicionamento na campanha? Luci, Caio e quem está conosco aqui é o seguinte: eu sou um crítico de pesquisa, tá? Aliás, eu acho que, especialmente nos últimos 15, 30 dias, não deveria ter pesquisa para presidente, para governador, para prefeito. Aliás, se dependesse de pesquisa, eu não era o prefeito de Porto Alegre, porque na eleição passada, todas as pesquisas diziam que a minha adversária era vencedora, né? É claro que as pesquisas internas são importantes e delas nós devemos balizar, tá? Olha, nós somos um governo que fizemos muitas transformações em Porto Alegre, né? Muitas áreas, começando pela área econômica, social, urbanística, e a cidade vivia, né, um momento de, digamos assim, de muita satisfação, a cidade em si. Bom, mas as enchentes chegaram, e é claro que quem está no poder, seja o prefeito, o governador, né, o prefeito ou o presidente, numa tragédia como essa, né, é evidente que é afetado, né? Bom, as enchentes passaram, as dificuldades continuam, mas quando começou o programa eleitoral, nós já estamos aqui falando de 10 dias, a gente pôde também conversar sobre esse tema, foram os primeiros programas sobre isso. Então, eu acho que eu não tinha oportunidade de falar sobre isso, até porque eu não queria misturar enchente com eleição, acho que seria uma irresponsabilidade da minha parte, né? Então, eu só passei a tratar desse tema quando candidato, né, e tive a oportunidade para falar. Agora, a eleição em Porto Alegre, eu considero aqui, né, o Grenal, né? O Grenal aqui, nós somos bastante divididos. O Inter e o Grêmio tem torcida feroz por todos os lados. E as duas torcidas, toda vez que tem um Grenal, o Grêmio canta vitória, o Inter canta vitória, do rola a bola, muita coisa pode acontecer. Então, a eleição aqui é de segundo turno, eleição é pegada, tá? Então nós estamos trabalhando para estar no segundo turno. Bom, e depois mais uma eleição dentro da eleição. Então, o nosso trabalho hoje da coordenação da campanha, orientação do candidato, é trabalhar fortemente para estar no segundo turno. É o que nós estamos fazendo. Eu não tenho conseguido fazer uma campanha de rua forte, porque eu sou prefeito da cidade, estou vivendo um momento que muitos prefeitos já vivenciaram, porque eu sou prefeito de primeiro mandato e, portanto, estou concorrendo na condição de reeleição, né? Então, eu tenho agendas bastante pesadas em todos os momentos, especialmente na reconstrução da cidade. Você imagina o que é a minha agenda, né? Então, eu tenho dedicado os finais de semana, sábado e domingo, com especial atenção para a campanha, e à noite, a partir das 19 horas, geralmente eu consigo, né, sair aqui da prefeitura e aí vou a muitas reuniões. Nós somos 286 candidatos a vereadores, isso também proporciona muitos encontros para o diálogo com esses vereadores, que são vetores importantes da campanha, não? Prefeito, agora passaram já alguns meses, a enchente, o pior momento foi ali em maio e junho. O senhor falou em diversos momentos sobre, falou quando perguntado em alguns momentos sobre responsabilização, falou de governo federal e governo estadual também. Mas agora, passado alguns meses, qual é o nível de responsabilidade que o senhor avalia ter tido sobre o nível que chegou a coisa em Porto Alegre por causa da enchente? O Caio, feliz de uma cidade que tem 72 quilômetros de rios, né, que é o Guaíba, né?
O Guaíba é abastecido aqui pelo Jacuí, que é 85% da água que chega aqui vem desse rio que está distante a 300 quilômetros, e tu tem o Caí, o Gravataí e o Rio dos Sinos, né? Então, tu tem uma bacia hidrográfica, eu diria, de 200 municípios que chovem e que chegam nesses rios, né? Então, a causa da enchente não foi a causa da chuva em Porto Alegre. Choveu em Porto Alegre, mas jamais teria acontecido alagamento desse jeito. Bom, o sistema de proteção de cheias, ele é parte da cidade, ele foi concebido na década de 60, depois de uma grande enchente de 41, e executado na meia metade da década de 60, metade da década de 70, e ele foi concebido pelo DNOS, que é um órgão que não tem mais, e extinto no governo do Collor, e ele tinha passado por alguns testes, mas a lâmina de água que chegou nos testes anteriores era uma lâmina muito, né, diferente dessa que chegou aqui. Então, o sistema mostrou-se inconsistente para a quantidade de chuva que chegou na cidade. Bom, aí os especialistas, sejam eles aqui de Porto Alegre, das universidades ou não, do DEMAI, que tem mais de 60 anos, dos holandeses, eles trazem muitas questões técnicas. Olha, o projeto, na época, tinha tecnologia que não é tão moderna como hoje, os diques foram concebidos para ter uma altura e, ao executá-los, ficou 1,5 m, 2 metros abaixo. As casas de bombas foram construídas com alturas inadequadas para uma quantidade de chuva dessa. Então, múltiplas questões fizeram com que o sistema falhasse. Bom, então qual é o caminho agora, né? O caminho agora, eu sou o prefeito da cidade, tenho mandato até o dia 31 de dezembro, independente do resultado da eleição. Eu não podia ficar esperando. Então, nós criamos aqui um escritório de reconstrução ligado ao gabinete do prefeito, e nós estamos já com as primeiras obras, que são os diques na zona norte da cidade, obras de refazimento desses diques, em alturas diferentes, com reforço. E aí, bom, aí vemos mais para o centro, tem troca de comportas, conserto de comportas, já tem 2 casas de bombas que já tem licitante, portanto já estamos, né, executando obras, depois tem mais licitação das casas de bombas, são 23, e das comportas que compõem o sistema de proteção de cheiro chamado Muro da Mauá, que vem do centro até o 4º distrito, tem 14 comportas, muitas delas já estavam fechadas, não tinha mais nenhuma função de mobilidade. Então, dessas 14, 7 nós já definimos fechá-las. Aí tem empresa também licitada para isso. E a 14, que foi aonde rompeu, que é na Boca do Jacuí, nós estamos numa discussão aqui bastante aprofundada se vamos fechar metade, se vamos fechar totalmente esta comporta, porque tem ali perto do Grêmio Futebol Porto Alegrense, tem clube de remo, e tem uma pressão muito grande desses clubes que querem manter essa passagem. Então, agora, a minha decisão será a decisão da engenharia. Eu vou ouvir todo mundo, amanhã eu tenho mais uma reunião com os clubes de remo, a comunidade do entorno quer que feche, unanimemente, há uma pressão forte sobre isso, e amanhã estou recebendo aqui, junto com a engenharia, o clube de remo. Mas a minha decisão não será nem por pressão dos moradores e nem por pressão dos clubes. Eu vou decidir pela engenharia. O que for melhor para dar segurança à cidade será a decisão do prefeito, não? Entendi. Prefeito, o senhor mencionou as bombas, que algumas delas não funcionaram. Em 2020, quando o senhor fez a sua primeira campanha para chegar à prefeitura, o senhor fez uma crítica ao Nelson Marquesan, que era o prefeito na época, justamente pela manutenção das bombas. Ou seja, isso era um tema que estava no seu radar antes, inclusive, do senhor sentar na cadeira de prefeito. Por que mesmo assim não deu para impedir a falha delas nesse ano? O Caio, muito oportuna a tua pergunta. Das 23 casas de bombas, todas elas estavam em pleno funcionamento quando chegaram as chuvas, todas elas. E elas passaram por dezenas, nós trocamos muitos motores dessas casas. Essas fichas técnicas todas estão no DEMAI à disposição de você, de qualquer cidadão, do acesso à informação. Essas casas de bomba, ou elas foram desligadas porque não tinha energia, porque a SE desligou praticamente a energia de toda a cidade, ou por segurança quando as águas invadiram. Quanto ao vídeo que eu gravei, é importante que a gente possa esclarecer isso. O PAC 1 e o PAC 2 espalhou obras pelo Brasil. É verdade que do PAC 1 e do PAC 2, dos 100% anunciado no Brasil, apenas em média de 20% foram, né, liberados recursos.
Mas do PAC 2 tem uma obra chamada Arroio Areia e Casas de Bomba e também do Arroio Moinho, que é outra bacia hidrográfica da cidade, que importava lá 228 milhões, tá? Bom, esse projeto começou em 2012, eu era vice-prefeito, não era o prefeito. O primeiro projeto nós assinamos porque você tem que fazer projeto executivo, termo de referência, e o prefeito que me antecedeu, então, passou a executar esta obra que eu continuo executando a Arroio Areia. No entanto, faltavam dois projetos que precisavam de projetos executivos chegar ao Ministério para que o dinheiro fosse liberado pela Caixa, ou seja, para fazer bacias de contenção no Arroio Moinho e 80 milhões para cuidar das casas de bomba. E o prefeito anterior, ao não apresentar esses projetos executivos, bom, perdeu dinheiro. Então, foi disso que eu gravei. Bom, agora nós estamos com vários impressos, né, aí junto a nosso Ministério da Economia, sendo que alguns desses empréstimos eles dizem respeito à macrodrenagem, à microdrenagem e à casa de bomba. Então, o vídeo que eu fiz foi pela perda do dinheiro que pelos projetos não apresentados, né? Prefeito, então, mas se o senhor for reeleito, o senhor vai fazer alguma mudança no sistema de drenagem de Porto Alegre, né? Você tem falado que vai implementar ações do pós-enchentes aí da forma mais imediata possível. Se reeleito, vai ter alguma mudança estrutural, tem um plano Estrutural. maior nesse sistema de Essas drenagem da cidade? são duas coisas, vamos enfrentar as duas coisas: proteção de cheia e sistema de drenagem, macro e microdrenagem, tá? A proteção de cheias, foi o que eu falei um pouco, importa R$ 500 milhão para as obras emergenciais que eu acabei de citar no bloco anterior. Uhum. Bom, nós temos proteção de cheia em parte da cidade, ou seja, da Zona Norte até o Centro-Sul. A partir do Centro-Sul até o Extremo-Sul, não tem proteção de cheia. Então, nós estamos contratando talvez um dos melhores consultores do mundo, que é o professor Tucci. Ele vai apresentar um novo sistema pela quantidade de água que chegou no sistema já existente, e ele vai apresentar um sistema para onde não tem. Bom, aí você precisa de obras que não envolvem só o município de Porto Alegre. O presidente veio aqui junto com seus ministros e anunciou dinheiro do PAC para fazer obras da bacia do Guaíba. Bom, o anúncio foi feito, mas as portarias ainda não foram emitidas, ou seja, o anúncio feito, mas não tem portaria de orçamento disponível para isso. Depois tem segundas obras, que é a obra de empréstimo, aí os municípios vão ter que fazer empréstimo para poder fazer. Então, são dois tipos de dinheiro federal, um com empréstimo e outro que é do Orçamento Geral da União. Bom, a primeira definição que tem que acontecer, e eu tenho insistido muito com isso, é a governança de quem vai fazer as obras. Porque eu penso que quem deveria fazer as obras é quem é responsável por elas, é o governo da União. Porque proteção de cheias é responsabilidade da União. Ele está dizendo, não, eu não vou fazer. Eu disponho o dinheiro e alguém tem que fazer. Então, esse alguém para fazer não pode ser uma prefeitura, porque são obras em vários municípios. Então, nesta fase, né, os prefeitos da Grande Porto Alegre mandaram uma carta dizendo, olha, a gente pode formar um consórcio para fazer essas obras que diz respeito ao município, ou o Estado fazer essas obras, que seria mais razoável também, já que a União está dizendo que não vai fazer. Então, essas obras mais robustas, digamos assim, de um novo sistema de proteção, porque o que nós estamos fazendo agora, o que eu estou fazendo agora, e não vai terminar tudo em dezembro, é refazer de forma melhor o sistema que estava aí. Agora, um sistema novo, mais robusto, levando em conta os 5,37 da água, porque o sistema que foi concebido na década de 60 foi de 4,27. Nós estamos falando agora de 5,37, ou seja, 1,10 m a mais. Então, ou seja, o alteamento dos diques tem que ser diferente, o reforço tem que ser diferente. Então, são nessas duas fases. Bom, nesta fase primeira, eu estou usando o caixa do DEMAI, que não tem tanto dinheiro, e pedi empréstimos aqui na Câmara de Vereadores, autorização, estou buscando empréstimo, mas eu espero o bom senso, a mesa de negociações com o governo federal. Por quê? Porque se as obras de proteção de cheia é responsável do governo federal, eu penso que tem que haver uma colaboração do governo federal. Mas, na medida em que não tem dinheiro liberado ainda, o tempo da cidade é um, o tempo de Brasília é outro, entendeu? Claro. Ok. Prefeito, queria mudar de assunto agora. A gente viu na sua campanha, materiais de campanhas do senhor, mencionando
a tarifa de transporte público de Porto Alegre, 4,80, que foi algo que o senhor não reajustou. Mencionou, inclusive, que aconteceu diferente em outras capitais que houve reajuste. Em o senhor sendo reeleito, essa tarifa seria sustentável até quando nos próximos anos? Pelo seu governo todo? Como o senhor está pensando nessa situação? Bom, Caio, eu sou vice-presidente da Frente Nacional do Prefeito, respondendo pela mobilidade. Eu acho que esse é um tema muito mal concebido no Brasil e muito mal resolvido, né? Porque um país que apostou 100% em carro particular e nunca deu atenção a um sistema de mobilidade que tenha metrô, que tenha VLT, que tenha ônibus elétrico, que tenha ônibus não elétrico, que tenha vários modais e que tenha integração entre os modais e que tenha uma passagem que caiba no bolso do cidadão, isso não foi o que não aconteceu no Brasil. Então, cada município acaba fazendo o seu arranjo, né? São Paulo, por ser o estado do tamanho que é, a capital, que ela tem dinheiro para isso. Os demais capitais brasileiras dependem muito, muito, entendeu, de recursos, né? Bom, o que que eu fiz aqui como prefeito da cidade? Primeiro, eu privatizei uma empresa de ônibus que era chamada Carris Porto Alegrense, uma empresa deficitária, que tinha excesso de funcionários, e eu penso que não é papel da prefeitura ter uma empresa de ônibus. Então, foi um sucesso a privatização, ela hoje está na mão de um privado, já houve mais renovação de frotas, então ali aumentava a passagem, porque quando eu tinha que botar dinheiro na Carris, significava que eu tinha que aumentar um pouco mais a passagem. Bom, então, esse foi uma atitude. Depois eu mandei para a Câmara de Vereadores um projeto tirando isenções para aqueles que eu acho que não deveria ter isenções, daquelas que são atinentes do município, e também retirando os cobradores de forma gradativa, que vai terminar no final de 2025. Bom, isso nos proporcionou também, porque cada custo de isenção, não há almoço de graça. Se eu for almoçar nós três e pagar contra os três, o valor do almoço é um, se for dois é outro, se for um é outro. Então a tarifa de ônibus é a mesma coisa. Então a gente tirou isenções, foi a segunda questão. Bom, e resolvemos, né, no Covid, o prefeito que me antecedeu já tinha botado dinheiro público, o que fez corretamente, né? Porque você não teria passageiro, o sistema custa um valor e você tinha que pagar por isso. Então, nós continuamos botando dinheiro público para pagar as isenções daqueles que não podem pagar. Bom, a maior isenção do Brasil, e vale para todo o Brasil, é a isenção dos 65 mais. E ela tem justeza, na minha avaliação, e tem gente que tem mais de 65 que deveria pagar e não paga. Porque, para mim, isenção não basta ter idade, tem que ter necessidade. Esta é a maior, isso custa 5 bilhões para o sistema do Brasil inteiro. E aqui em Porto Alegre eu estou falando de 97 milhões, né? Então, se hoje o governo federal, que é responsável pelos 65 mais, botasse a isenção, eu boto 130, 140 milhões no sistema todo ano. Se o governo federal botasse os 97, a passagem de Porto Alegre podia ser R$ 4 e não 4,80. Então, o que que nós vamos fazer para o futuro? Vou continuar botando dinheiro público. Bom, até quando nós vamos manter a passagem congelada? Bom, eu não posso te responder, depende do caixa, depende de inflação, depende de diesel, depende de mil coisas, né? Mas eu vou tentar sempre manter uma passagem que caiba no bolso do cidadão. A segunda Mas, questão, claro, o senhor não, eu entendo o senhor dizer que não consegue me dizer até quando vai manter a passagem congelada, porque um mandato inteiro são 4 anos, é bastante tempo. janeiro Mas está. desculpa, cortou. Não, Janeiro está aí. Ele falou, janeiro está aí. não, até janeiro. Em 2025 não teria reajuste. Não, veja bem, a decisão que tomei, né, nesses 3 anos que completa agora em janeiro, então eu tenho orçamento para bancar esse subsídio até janeiro. E é evidente que vou fazer um esforço, se eu for reeleito, para manter uma passagem que caiba no bolso do cidadão. Agora, o que eu não posso dizer é o seguinte: olha, eu não vou ter, se eu for prefeito 4 anos, eu não vou reajustar nunca a tarifa, eu não posso dizer isso nesse momento, não tem como. Eu Não, tenho. entendo. Não, tá? O, Agora, tem um esforço danado para poder manter a passagem. Não vou criar taxa de transporte urbano, não vou criar pedágio, não vou fazer nada disso, tá? E vou tentar manter uma passagem de preço que caiba no bolso do cidadão, não? é compreensível o senhor não poder dizer o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Seria possível já saber se vai ter reajuste em 2025? Que aí é ano que vem já. Veja, eu vou respeitar a vontade do povo.
A eleição é 6 de outubro e depois tem segundo turno. Depois que, se eu for reeleito, eu vou tratar desse tema. Agora eu tenho que tratar da eleição e cuidar do governo até o final do ano e não fazer falsas promessas de uma eleição que está em curso, que eu posso ser o vencedor ou não. Entendeu? Por exemplo, agora, por Uhum. exemplo, a Câmara de Vereadores, eu mandei um projeto sobre isenção de IPTU, teve vereador que botou emenda para 2027, isentar IPTU, eu vetei, em responsabilidade fiscal, ética, eu não posso conceder isenção de IPTU nas áreas alagadas, além do meu sapato. Eu só tenho mandato até o dia 30 de dezembro. Agora, seja quem for eleito, ou se eu for reeleito e entender que tem brecha fiscal para fazer diferente, bom, vamos fazer. Agora, eu só posso tomar decisão democraticamente e eticamente no mandato que o povo me concedeu. Não. Prefeito, meses atrás, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o ministro Paulo Pimenta como um ministro extraordinário aí para ajudar nos trabalhos de reconstrução do Estado, né? Uma atuação Certo. mais de perto aí com vocês. Quero fazer duas perguntas sobre isso. Esse modelo funcionou bem? E em algum momento o senhor viu alguma intenção de interferência do governo federal na sua prefeitura? Como é que funcionou esse arranjo? Bom, Luci, primeiro, eu conheço o Pimenta há mais de 30 anos, 40 anos. Ele é da nossa querida Santa Maria e tem com ele uma relação pessoal muito boa, mesmo que nós somos oponentes na política. Eu convivo muito bem também com os oponentes. Aliás, a minha vida foi também de construir muito na divergência. Desde que ele tornou ministro, nós tivemos dezenas de encontros, convergências, divergências, mas sempre respeitosa, tá? E a decisão de ter um Ministério da Reconstrução é uma decisão que compete ao presidente, não cabe ao prefeito falar sobre isso. Na prefeitura, ele não se miscui em nada. Pelo contrário, fomos parceiros e continuamos parceiros. Ele ainda está de ministro, aliás, vai estar aqui essa semana, não? Vai estar aqui essa semana de novo, junto com o Rui Costa, tá? Então, eu não tenho nenhuma queixa do ministro Pimenta, tá? Nós temos às vezes, posições diferentes sobre a questão da reconstrução do Estado, o que é absolutamente natural. Então, eu não vejo, né, por parte dele, em relação à prefeitura, absolutamente um tratamento cordial, respeitoso, com convergência e com divergência. Não. E a outra pergunta, qual era Entendi. essa? Era essa e Era outra. se funcionou bem o arranjo, mas e se você ouviu alguma interferência, mas eu acho que está tudo respondido aí. Não, não, eu penso assim, ó, não, eu gostaria de falar um pouquinho disso, assim, ó. Hum. Penso que nós poderíamos ter sido melhor. Por exemplo, eu defendi, desde o primeiro momento que o ministro se tornou ministro, que nós tivéssemos uma instância política, que é o governador, o ministro e os prefeitos, não todos os prefeitos, mas as representações dos prefeitos, e que abaixo dessa representação política tivesse um comitê executivo e que nenhuma reunião para tratar sobre qualquer tema da enchente pudesse ser feito de forma isolada. Porque você sabe, tu está num ano de eleição, aí o ministro diz uma coisa, o prefeito diz outra, o E governador... isso foi cumprido? Esse Isso, modelo foi cumprido? esse modelo não foi construído, não foi possível. Então, isso talvez é uma falha do processo que aconteceu. Não tem culpa pessoal de alguém, mas eu penso que numa reconstrução, os três entes federados precisam estar juntos em tudo, né? Você não deveria ter reuniões isoladas, sabe? Entre governador, prefeito, tinha que ser todo mundo junto. E decisões tomadas com ata tem que valer para todo mundo. Eu, por exemplo, eu tive uma opinião dos 5 e 100 quando nós estávamos com as pessoas todas nos abrigos. Eu dizia, ministro, eu acho equivocado liberar 5 e 100 para as pessoas que estão em abrigo se elas não voltar para sua casa ainda. E a reconstrução passa a ser quando elas voltar para suas casas. Bom, aí eu comecei a sofrer crítica que o cadastro em Porto Alegre, bom, eu soltei todo o cadastro. Bom, então, bom, mas era uma decisão do 500, era do governo federal. A mim competia fazer o cadastro, né? A mesma coisa está acontecendo nas habitações. Não pode alguém do agente do governo federal dizer uma coisa numa vila popular que foi atingida pela cheia e dizer, olha, eu não estou fazendo isso porque a prefeitura não fez a sua parte. Não pode ser assim. Isso não fica legal para ninguém. Por quê? Porque todo mundo vai perder com isso na política. Porque se o cadastro, o laudo é da prefeitura, bom, ok, tá bem, foi feito, se não foi feito, porque não foi feito. Bom, agora se foi para lá,
não pode usar o laudo, não foi feito ou não foi feito, para não chegar a casa. Então, isso teve falhas. E eu espero que a gente possa corrigir, e da minha parte eu estou totalmente aberto para essa contribuição. Não? Só uma coisa, o prefeito, sobre os cadastros, me corrija se eu tiver entendido errado o que o senhor acabou de dizer. O senhor disse que começou a sofrer críticas e soltou todo o cadastro. Como é que foi isso? Não, é assim, ó. O cadastro, primeiro a mancha. Bom, o governo decidiu dar 5.100 para as pessoas que perderam, porque A tinha partir de cadastros dos prefeitos. isso. Eu Então, lembro as disso. prefeituras, através dos seus agentes, faziam os cadastros das pessoas e mandavam, né, para Brasília. Ou Mas o seja, senhor estava segurando os cadastros antes? eu vou te responder. Eu não segurei nenhum cadastro. Eu só estava dizendo o seguinte: a minha posição é que eu achava que pagaram enquanto as pessoas Entendi, estavam nos abrigos, Tivesse no abrigo era errado, você achava ruim. podia ser gasto para não reconstrução. Foi isso que eu disse. Se o dinheiro é entendi, para reconstrução, volta para a reconstrução para depois liberar o dinheiro. Então, nós fizemos aqui mais de 200.000 cadastros. A mancha é decidida pelo governo federal e a liberação é feita pelo Ministério também. Então, a gente mandou 214.000 cadastros, acho que a última vez que eu olhei sobre isso, e tinham pago em torno de 66.000 da reconstrução. E aí, dentro desse processo, também tem uma outra questão que envolve, que só foi esclarecida agora há pouco, porque para mim não estava claro nas reuniões que fizemos ao longo desse processo, todo mundo que perdeu a casa, né, o governo federal veio aqui e disse: olha, você vai receber uma casa por compra assistida, Minha Casa Minha Vida e tal. Bom, aí depois, na portaria do Ministério das Cidades, estava dúvida, depois foi esclarecido por um pedido de informações nossa, não, só vai ter direito à casa quem recebeu o auxílio dos 5.100. Então, tem muita gente que teve a casa destruída parcialmente ou totalmente, não recebeu os 5.100 e por esse critério não vai ter casa. Então, esse é um de tantos desafios que estão postos para nós aqui, não? entendi. Prefeito, nas próximas semanas, daqui até a eleição, o senhor pretende ter o ex-presidente Jair Bolsonaro no seu palanque? Tem alguma viagem combinada com ele aí para Porto Alegre? Como que tá isso? Caio, eu tinha o vice do PL, e tem um grande parceiro que é o Ricardo, que tomou a decisão política e pessoal de não concorrer mais, e decidi que uma aliança que está dando certo, avanço para a cidade, deveria manter o vice do PL. Então, nós construímos aqui a Betina, né, que é a nossa vice, que está ladeando comigo aqui a campanha. E na pré-campanha, o presidente fez uma visita aqui ao Rio Grande e incluiu Porto Alegre, e esteve conosco num ato aqui em Porto Alegre, um ato bastante concorrido, eu estive com ele, tá? Bom, ele está voltando ao Rio Grande, o deputado Zucco está dizendo que ainda não definiu todos os municípios, mas se ele entender de vir a Porto Alegre, ele é muito bem-vindo e será bem recebido, como foi por nós, né, na pré-campanha. Mas essa decisão de fazer Porto Alegre é uma decisão que compete à direção estadual, à direção municipal do PL, e eu vou respeitar, não? Entendi. É uma companhia que o senhor, se puder ter no palanque, o senhor gostaria, pelo que eu entendi. Nós somos coligados com o PL, né? Então, se eu sou coligado com o PL, sendo o maior líder do PL, o presidente Bolsonaro, bem-vindo. Agora, a decisão de estar no palanque é do Claro, presidente claro, Bolsonaro. claro, claro. Prefeito, a gente vai voltar ainda uma questão ainda aí de uma sequela das enchentes. O aeroporto ficou muito tempo fechado, né? É uma concessão, né? Tá sob a gestão de iniciativa privada, mas ele presta um serviço público. O que é possível fazer para evitar esse tipo de coisa, um instrumento de logística tão importante ficar tanto tempo fechado? O que poderia ter sido feito diferente para reativar com mais rapidez? O que faltou? Olha, Luci, só Porto Alegre são mais de 300 equipamentos afetados, né? Então, veja, não é um, não é dois, mas tem dois que são operados pelo governo federal. O Transurb, que não chegou em Porto Alegre ainda, tá? Ele vem de Novo Hamburgo, então é um equipamento que traz milhares de pessoas e levam todos os itens então, para a economia da cidade, para a prestação de serviço, para a saúde pública, muito ruim não ter o Transurb, que vem até Canoas hoje.
O aeroporto, ele é concedido para Fraport, né? Eu sou um governo de muitas parcerias, né? Defendo um Estado menor, não é um Estado mínimo, mas necessário, e acho que está correto conceder aeroportos como outros equipamentos públicos. Eles vieram, eu participei de várias reuniões desse processo, né? Junto com o governador, junto com os ministros. O que que eu percebi ali, né? O aeroporto vinha de um prejuízo do Covid. Parece que esse assunto tinha um reequilíbrio que não tinha um pago, né? Então, quando veio toda esta conta, sempre eu vim por parte do aeroporto, olha, primeiro nós temos que resolver a questão da pendência que tem do Covid, de uma dívida que não foi paga. E os ministros diziam, olha, primeiro vocês têm que investir, depois discutir a conta. Então, esse assunto levou muito tempo. A minha opinião, lá e aqui, mas especialmente valia lá, e eu repito ela aqui, é que eu acho que é o seguinte, numa situação como essa, você tem que reavaliar o contrato de concessão, estender o contrato de concessão, encontrar uma solução, porque não estava previsto no contrato uma cheia dessa, né? Por exemplo, tem a Orla 1 aqui, que é concedida, eu vou ter que botar alguns milhões, porque quando eu concedi a Orla, não estava previsto no contrato que ia ter uma intempérie dessa. Então, para a economia do Rio Grande do Sul, para a economia do Rio Grande do Sul, para o turismo do Rio Grande do Sul, para os negócios do Rio Grande do Sul, uma tragédia ter o aeroporto fechado ali. Eu estou aqui isolado. Eu deveria ter ido a Brasília várias vezes. Não fui. Não fui. Sou o prefeito da cidade, não fui. Por quê? Porque eu vou levar um dia para Florianópolis, depois vou a Caxias, depois levo 2 dias para voltar. Então, nós estamos isolados praticamente hoje, mesmo que esteja operando a base de Canoas, parte. Caxias do Sul opera um pouco, Florianópolis está a 500 quilômetros de Porto Alegre. Então, nós estamos numa grande expectativa de que em outubro, está previsto para mais no final do mês de outubro, você voltar ao aeroporto. Isso tem interferido muito na hotelaria, na gastronomia, uma cidade que estava vivendo um momento muito especial. Sem aeroporto, foi ladeira abaixo essa economia nesse momento. Não? Mas por que tanta demora, assim? Foi muito difícil isso? Você Essa parte especificamente? pode dizer o seguinte: essa governança, a prefeitura não tem intervenção dela, e muito menos o Estado. Esta é uma governança única e exclusiva de uma relação com o operador, com o governo federal. Nas reuniões que eu participei, eu sempre vi um ranço ali de debate, entendeu? Primeiro você faz a obra, depois tu cobra, e o aeroporto dizia, olha, eu não vou fazer uma obra se eu não recebi nem o reequilíbrio do Covid. Então, esse tempo foi um tempo perdido, que agora está sendo recuperado. Talvez nós pudéssemos ter um aeroporto já funcionando se tivesse acertado isso no início, mas isso não aconteceu. Então não adianta chorar o leite derramado. Agora, essa é uma governança que, por mais que o prefeito da capital sempre se posicionou pela abertura, e não podia ser diferente, o governo do estado também, a decisão de repactuar contrato não é da prefeitura, isso é uma concessão federal, entendeu? Prefeito, indo agora para a nossa última pergunta, por causa dessa coisa toda das enchentes, essa tragédia que chegou em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul todo, a prefeitura teve uma série de despesas imprevistas e despesas grandes. O próximo prefeito, seja o senhor reeleito, seja qualquer outro que assumir, que ganhe a eleição, vai encontrar as finanças da cidade em que estado depois dessa tragédia toda? E se for o senhor o prefeito reeleito, o senhor vai ter que fazer algum tipo de ajuste fiscal por causa dessas despesas extras? Bom, esses 3 anos que nós governamos desde 2021, sempre trabalhamos muito o equilíbrio fiscal. Eu sempre uso uma frase que se a prefeitura for para o SPC, quem paga a conta é o povo, porque aí você não pode pegar empréstimo nacional, internacional, e você não faz nenhuma obra de infraestrutura, mudanças importantes na cidade, se não for através de empréstimo. Não faz. O dinheiro do IPTU, do repasse do ICMS, o dinheiro do ISS é absolutamente insuficiente para as contas. Nosso orçamento aqui para este ano é 11 bilhões e meio. Bom, nós tivemos, é uma tempestade perfeita, né? Você diminuiu a arrecadação, porque a economia foi atingida diretamente e indiretamente, então você diminuiu a arrecadação e você aumentou a despesa. Bom, nós estamos, só para as obras emergenciais, se eu somar proteção de cheia e os demais equipamentos, estou falando de R$ 1 bilhão, tá?
O que que nós gastamos até agora para poder, digamos assim, nós acolhemos 15 mil pessoas, por exemplo, nos abrigos. Então, você imagina você contratar segurança, comida, alojamento, entre tantas outras coisas, transporte, tudo isso. Bom, e só, por exemplo, na limpeza da cidade, foi quase 100 milhões. Desses 100 milhões, 16 milhões vieram do governo federal. Espero que talvez algum resíduo mais possa vir. Então, a gente se inscreveu, né, tudo que era emergencial. Veio cento e poucos milhões do governo federal, né, desses 370 milhões que nós vamos gastar com a emergencialidade, fora o sistema de proteção e mais os equipamentos que estão destruídos totalmente ou parcialmente. Bom, nós, neste momento, estamos trabalhando para chegar ao final do ano. Você tem lei de responsabilidade fiscal que você tem que cumprir, está em final de mandato. Então, é um esforço muito grande para manter o equilíbrio, né? Eu pedi autorização à Câmara de 2 empréstimos, do Banco do Brasil e outro da Caixa. Vou encaminhar esses empréstimos, que aí é para obras, eu não posso usar empréstimo para custeio, né? Custeio, você não pode pegar dinheiro para custeio, tem que fazer dinheiro para obra, não? Bom, e tem aí uma expectativa de empréstimo que vem sendo trabalhado desde 2021, né? Muito tem a ver com esses territórios atingidos, mas os bancos também foram sensíveis de permitir mudanças, de que a gente use esse dinheiro para a produção de cheias. Então, a nossa expectativa é que o Tesouro Nacional nos autorize esses empréstimos. Isso vai para a Casa Civil manda para o Senado, e depois, então, tu está apto a captar. Com isso, você teria um alívio nesse processo financeiro, entendeu? A economia reagiu no último mês, tá, viu, Luci e Caio, né? Nós tivemos um ICMS, melhorou o repasse, mesmo que Porto Alegre vem perdendo, não é uma cidade mais industrial, então esse valor agregado vem diminuindo, é uma cidade de serviços, né? Mas o ISS também recuperou, os postos de trabalho também recuperaram, tem muita coisa pela frente. O Pronamp muita gente pegou, muita gente não pegou. Quer dizer, então há uma reação nesse momento de retomada da cidade, mas nós tivemos também que isentar IPTU para as zonas alagadas. Então, por exemplo, esse projeto da Câmara, eu peguei os 30% do território, estou falando de 160 mil pessoas, empresas, enfim, e disse, olha, quem não pagou o IPTU, que é aquele que paga parcelado, de maio até dezembro, não paga. Isso está resolvido. Mas teve 50% dessa região, porque aqui em Porto Alegre a regra é o cidadão pagar pelo desconto, que tem um bom desconto no início do ano, você paga à vista, tá? Então, não era justo eu dar para aqueles que não pagaram, então foi preciso dar para aqueles que também pagaram. Então, nós vamos gerar um crédito para aqueles que pagaram para 2025. Só nessa tacada aqui, eu estou falando que nós estamos fazendo uma renúncia de 180 milhões de reais. 180, 190, mais a perda da arrecadação, vai passar de 600 milhões de reais. Então, esses 600 milhões a gente vai ter que buscar. O que que eu fiz aqui, né? Movimentei alguns fundos que podia movimentar, a gente acabou também fazendo um recupera-poa, que foi dar um bom desconto para dívidas históricas da cidade, entrou em torno de 50, 60 milhões, mas parte à vista, parte parcelada. O FPM, né, o governo fez uma parcela especial de 30 milhões, que ajudou para todos os municípios, nos ajudou um pouquinho dentro desses cento e poucos milhões de reais. Então, assim, então é um esforço muito coletivo, mas seja sendo prefeito reeleito, prefeito não reeleito, o esforço é o mesmo para deixar a cidade equilibrada, porque sem equilíbrio fiscal não tem boa gestão, não? Mas vai precisar fazer algum corte em alguma coisa, ou não? Nós já estamos cortando aonde não podemos cortar, e com certeza nós vamos ter que fazer mais cortes, né? Mesmo que os empréstimos dos 300 milhões venham e que os empréstimos internacionais. Então, agora, neste momento, eu estou concentrado naqueles contratos, né, de questões emergenciais, e estou, né, saúde, por exemplo, eu não tenho como cortar, não tem como cortar, uma Uhum. folha enorme, o estado do Rio Grande do Sul, são mais de 200 municípios que têm como referência Porto Alegre, a saúde, a educação, tu tem verba vinculada do 25%, tu não pode cortar, então tu tem aqueles orçamentos vinculados, se tu não cumprir, tu está também incorrendo na lei de responsabilidade fiscal. Então não é uma tarefa fácil, mas eu cuido muito das finanças, tem reunião semanal sobre isso, ontem mesmo tratando de finanças em Porto Alegre, não? Entendi. Prefeito, a gente já vai encerrar aqui, mas eu queria só saber certinho que eu perdi o valor dos empréstimos que o senhor espera ter a aprovação do Tesouro, que vai para a Casa Civil, qual é o valor?
São 5 empréstimos que soma casa de mais de 4 bilhões de reais. Tá? Aí tem BID, tem BIRD, tem o BRIC, tem o CAF, Confederação de Fomento. Então, são vários bancos que somam mais de 4 bilhões para diversas áreas da cidade, mas Mais de 4 bilhões ou de 5? 4 bilhões. 4 bilhões, né? São aqueles Tá? empréstimos que dependem da garantia federal, da garantia da União, né? Tá? Então, prefeito, a gente vai ficando por aqui. Obrigada, Caio Peixoto, que dividiu essa entrevista comigo. Obrigado, Bruno Nogueirão, que fez a nossa ponte remota. E, mais uma vez, obrigada ao prefeito Sebastião Melo. E até um próximo Papo com o Editor.